Antes de começarmos este capítulo explosivo, já deixa o like, se inscreva no Entre Linhas e ativa o sininho, porque aqui você entende o que ninguém fala nas entrelinhas do poder. Cada detalhe importa e você precisa estar um passo à frente. A cena ocorreu em Brasília e abalou os alicerces da casa. O Eduardo Girão, senador pelo Ceará do Partido Vanguarda, Novo, subiu à tribuna com voz firme e denúncia pesada. Em termos de desvios éticos e abuso de autoridade, Gilmar Mendes só perde para Alexandre de Moraes, o ditador da toga-mor do Brasil. Naquele momento, Girão exigia nada menos do que o pedido de impeachment de Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, STF. Mas o que desencadeou esse choque? A resposta está ligada à prisão domiciliar decretada por Alexandre de Moraes contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, sob a justificativa de descumprimento de medidas cautelares, tornozeleira eletrônica, proibição de contato com investigados e uso de redes sociais, entre outras. O senador Girão narrou assim: até quando o Senado da República continuará omisso, prejudicando toda a nação brasileira que aspira pela recuperação de um Supremo Tribunal Justo? Ele acusou a Corte de fechar o Senado e decretar intocáveis, referindo-se a Mendes. Enquanto isso, naquele mesmo conjunto de acontecimentos, o ministro Gilmar Mendes declarou: o tribunal se tornou o maior alvo da ação política dirigida pelo próprio presidente da República. Já disse que poderia estar contando a história de uma debacle. Nesse ambiente fervilhante, parlamentares da direita, que sustentam posições alinhadas ao ex-presidente Bolsonaro, reagiram com indignação à atuação do STF, apontando para o que chamam de sequestro político, a prisão domiciliar de Bolsonaro, a obstrução de parlamentares, a suspensão de pautas no Congresso. Agora vamos desenrolar o uso da expressão sequestro político. Para os parlamentares da direita, o movimento que levou ao recolhimento de Bolsonaro, combinado à atuação ostensiva de Alexandre de Moraes, representa mais do que justiça. Representa uma tentativa de neutralizar politicamente um dos principais líderes conservadores do país. Foi justamente o ministro Alexandre de Moraes quem decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro em 4 de agosto de 2025, após constatar que o ex-presidente teria desrespeitado as cautelares que lhe foram impostas. As condutas de Jair Messias Bolsonaro, desrespeitando deliberadamente as decisões proferidas por esta Suprema Corte, demonstram a necessidade e adequação de medidas mais gravosas, escreveu Moraes. Por outro lado, os parlamentares contrários a essa movimentação apontam que essas decisões têm um efeito dominó. Congelam a pauta legislativa, inibem investigações e blindam quem está no poder, algo que o presidente do Partido dos Trabalhadores, PT, Edinho Silva, chamou de sequestro do Congresso. Segundo ele, os bolsonaristas impedem que o Congresso trabalhe, enquanto defendem seu líder. Há ainda o adicional internacional. Em meados de 2025, os Estados Unidos impuseram sanções ao ministro Alexandre de Moraes sob a Lei Magnitsky, acusando-o de campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados. A direita política aproveita esse fato para sugerir que há interferência externa contra o Brasil e que a luta é pela soberania. Gilmar Mendes chegou a afirmar que seria inadmissível que nós exigíssemos mudanças de entendimento da Suprema Corte Americana. Da mesma forma, também se aplica ao Brasil. Para o público em geral, fica claro, trata-se de 2 grandes momentos que colidem: a investigação e punição de um ex-presidente e a reação dos parlamentares que o defendem, alegando abuso institucional. Esse atrito invoca palavras como justiça, perseguição, blindagem, democracia, ingredientes perfeitos para uma narrativa de tensão política. No centro dessa disputa está o papel da Corte Constitucional e o poder do parlamento. O ministro Gilmar Mendes disse que o STF saiu fortalecido após os embates com o governo Bolsonaro. Contrapondo-se, parlamentares da direita sustentam que o tribunal ultrapassou sua função, que deixou de julgar para agir politicamente. Durante seu discurso, o senador Girão ressaltou que Gilmar Mendes se manifestou politicamente, sendo relator de ADPF contra o impeachment de ministros. Ele decretou o fechamento aqui do Senado, do nosso trabalho, porque eles são intocáveis.
Enquanto isso, Alexandre de Moraes, atuando em inquérito que investiga o ex-presidente Bolsonaro por tentativa de golpe, impôs severas restrições: recolhimento domiciliar, tornozeleira, proibição de uso de celular e contato com investigados. Essa dinâmica abre várias frentes. A direita afirma que Bolsonaro está sendo tratado como inimigo político e que o Congresso fica refém dessa decisão judicial. O tribunal sustenta que está agindo dentro da Constituição para proteger o Estado de Direito, diante de grave risco institucional. Uma parte da sociedade observa que as liberdades civis, o devido processo e o equilíbrio entre poderes estão em xeque. A tensão se torna ainda maior quando se percebe que a paralisação de pautas no Congresso é usada como instrumento de pressão política, algo que Edinho Silva citou com preocupação. É como se estivéssemos vendo um jogo de xadrez institucional onde cada peça moveu-se. O ex-presidente foi pego pela investigação, o ministro Moraes apertou o cerco, o tribunal afirmou autoridade e os parlamentares conservadores gritaram injustiça e perseguição. E como todo bom enredo político, ninguém está completamente limpo ou completamente vilão, o campo da direita se coloca como defensor do bem contra o suposto arbítrio do sistema. E agora, qual será o próximo capítulo dessa narrativa que mistura tribunal, ex-presidente, parlamentares rebeldes e acusações de sequestro político? A resposta tem várias ramificações, e todas alimentam a curiosidade. Primeiro, o processo contra Bolsonaro avança. A prisão domiciliar foi decretada por Moraes justamente pelo descumprimento das cautelares. Isso significa que, se houver nova transgressão, pode vir prisão preventiva, o que eleva a crise para outro nível. Essa margem de incerteza gera tensão. Qualquer movimento, qualquer frase, qualquer postagem pode desencadear reações. Segundo, a reação política pela direita. O pedido de impeachment contra Gilmar Mendes, as falas contundentes de Girão, a retórica de cárcere político são indicativos de que esse campo não pretende apenas protestar, pretende mobilizar. A intenção é clara: resgatar Bolsonaro da condição de réu com prisão domiciliar e resgatar a narrativa de guerreiro perseguido, elemento clássico da direita. Terceiro, institucionalmente, o Brasil observa com atenção internacional. O envolvimento dos Estados Unidos com sanção a Moraes e o discurso de soberania alimentam o fogo. A direita usa a narrativa de que há interferência externa e que o Brasil está sendo tutelado ou submetido. Isso reveste o conflito com contornos de patriotismo e de defesa da liberdade. Por fim, o público está diante de uma trama de véus escancarados, onde pode emergir uma nova lei, uma cassação de ministro, o congelamento de pauta legislativa ou até mesmo um recuo institucional. E no meio disso, o posicionamento da direita assume o destaque de quem luta pelo bem, mesmo que esse bem seja interpretado de várias formas. Em resumo, o país testemunha uma disputa que vai muito além de um ex-presidente preso em sua casa. É uma disputa pelo modelo de democracia, pelos freios e contrapesos, pelo papel do tribunal e pela voz do povo. E a direita se coloca como aquela que defende a liberdade ameaçada enquanto enfrenta o sistema. Qual vai ser o próximo lance? Um ministro será afastado? O Congresso será paralisado? Ou teremos uma virada inesperada? Fique atento, porque essa trama política pode desencadear ondas. E você está vendo ela em tempo real. Se havia dúvidas sobre a gravidade do momento, elas desapareceram no instante em que uma nova pergunta tomou os corredores de Brasília. Quem vigia aqueles que deveriam vigiar? O embate já não é apenas entre Bolsonaro e Moraes, entre Senado e STF, entre direita e esquerda. A luta agora é pelo próprio conceito de autoridade. Nos bastidores, assessores, parlamentares e ministros cochicham em todo canto. Se o Supremo pode tudo, o que sobra para o país? E em meio à tensão crescente, um movimento silencioso começou a ganhar forma. A tentativa de limitar poderes do STF por meio de PECs e projetos que, até semanas atrás, ninguém ousava tocar. O tema virou pólvora. A cúpula do Senado percebeu que a pressão popular aumentava, não apenas dos apoiadores de Bolsonaro, mas também de setores que se dizem neutros, cansados da sensação de um poder sem freios. Relatos internos apontam que, em reuniões fechadas, senadores questionaram: se não agirmos agora, quando teremos coragem? E é nesse vácuo, nesse turbilhão,
que surge um novo elemento: a disputa pela narrativa internacional. Enquanto os ICREUA mantém sanções contra Moraes, diplomatas brasileiros tentam desesperadamente conter a erosão da imagem institucional do país. A direita, por sua vez, recita a frase como um mantra. Se até lá fora eles enxergam autoritarismo, por que o Brasil não enxerga? Do outro lado, ministros do STF denunciam interferências indevidas e afirmam que ceder seria abrir a porta para o caos institucional. Mas talvez o momento mais tenso tenha vindo com uma informação que caiu como bomba. Há articulações internas para acelerar uma votação de monitoramento externo do judiciário. Algo que, se avançar, pode redesenhar a relação entre poderes e abrir precedentes históricos. Ao mesmo tempo, aliados de Bolsonaro estudam medidas para tentar reverter a prisão domiciliar, enquanto adversários garantem que o cerco deve apertar ainda mais, com novas quebras de sigilo e oitivas no horizonte. A impressão é inevitável. O Brasil entrou em uma encruzilhada. De um lado, um STF que se recusa a recuar. De outro, um Congresso que acordou com a sensação de que também pode ser a próxima vítima. E no centro dessa colisão titânica, a figura de Bolsonaro permanece como o catalisador de uma crise que parece longe do fim. Seja qual for o próximo passo, uma PEC aprovada, um ministro pressionado, uma nova reação internacional ou até um gesto inesperado do próprio STF, uma coisa é certa: o país está prestes a atravessar um limite nunca antes testado na nova república. E quando esse limite for ultrapassado, não haverá como voltar para o ponto original. Se esse vídeo te deixou em alerta, imagina o que vem a seguir. Então já se inscreve no Entre Linhas, ativa todas as notificações e deixa o like para fortalecer esse trabalho independente que expõe o que acontece por trás dos bastidores. Nos vemos no próximo episódio, onde nada é o que parece, e tudo pode mudar em um único movimento.